Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e na lição passada nós avançamos mais no estudo da blockchain, implementando a validação. No entanto, mesmo com a validação, a nossa blockchain está permitindo a criação de blocos de maneira descontrolada. Então, nesta lição, nós vamos introduzir um novo conceito chamado mineração. Então, se é um conceito que você sempre quis entender, já deixa o seu like aí que eu tenho certeza que você vai finalmente compreender este conceito. E se você ficar com qualquer dúvida após essa lição, também deixa aí nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal para receber as próximas lições também. Então, vamos lá. Qual que é o problema dessa nossa blockchain aqui? Ela, apesar de a gente ter colocado validação nela, ela ainda é uma blockchain muito ingênua e da forma que ela está, ela não pode ser usada para a gente cuidar de transações financeiras ou criar uma nova criptomoeda com ela. Você até pode usar ela para transações financeiras, não tem problema, mas você teria que trabalhar de uma maneira mais centralizada de repente. Mas eu quero criar uma nova criptomoeda, por exemplo, foi o caso do Bitcoin, né? A blockchain do Bitcoin foi criada para que a moeda Bitcoin pudesse ser utilizada em transações. Esse foi o protótipo inicial, era um dinheiro peer-to-peer, né, de pessoa para pessoa, sem a necessidade de um órgão central regulando. E aí, quando a gente fala que é algo que tem valor, que vai ser usado como dinheiro, a gente não pode fazer implementações ingênuas. A gente tem que ter mecanismos para proteger, né, a rede, a fim de que o dinheiro que circula nela tenha valor, certo? E no caso do Bitcoin, existia uma incógnita até então, que era, beleza, eu quero, né, ter um dinheiro eletrônico pessoa para pessoa, tá? Agora, quem é que vai emitir esse dinheiro, certo? Porque se eu pegar aqui, eu estou no Brasil a moeda é o real brasileiro. O real brasileiro, ele é emitido pelo Banco Central. O Banco Central regula quanto de dinheiro vai ter no mercado, né? Através de impressão de notas, através de cunhagem de moedas, assim por diante, certo? Agora, num dinheiro eletrônico, pessoa para pessoa, descentralizado, que não tem alguém de fato regulando, como é que eu controlo a emissão de dinheiro? Certo? Como é que eu controlo a emissão, no caso aqui de bitcoins, né, no caso da blockchain do Bitcoin? Então, se entendeu que o algoritmo da blockchain deveria ter algum mecanismo para a geração desse dinheiro, para a emissão desse dinheiro. Mas esse algoritmo, né, ele não poderia ser algo que fosse simplesmente instantâneo ou muito fácil de fazer. Caso contrário, todo mundo faria. Imagina que você pudesse imprimir cédulas de dólar na sua residência, né? Todo mundo ia imprimir quantos dólares fosse possível e logo a impressora e o cartucho de tinta valeriam mais do que o dólar em si, né? Valeria muito mais do que o dólar, porque todo mundo ia desesperado comprar impressoras e cartuchos de tinta para poder imprimir mais dólares, e ia ter tanto dólar em circulação que o valor do dólar ia ficar próximo de zero, se não virasse zero de fato, né? Então, o risco de um dinheiro eletrônico P2P é exatamente esse que eu descrevi, de você poder imprimir dinheiro em casa, certo? Imagina que se todo mundo pudesse, tão simples quanto chamar a função adblock, todo mundo seria bilionário de Bitcoin. E aí o Bitcoin não teria valor nenhum, certo? Não teria valor nenhum porque todo mundo teria tanto, mas tanto, que, né, não simplesmente seria algo inócuo no mercado, né? Então a ideia do Satoshi na ocasião era, como é que eu crio um mecanismo que traga o Bitcoin mais próximo para um ativo raro, um ativo escasso, como por exemplo o ouro. Por que o ouro tem valor, né? Porque o ouro, lá atrás, ele tinha uma utilidade, vamos chamar armamentista, né? Você forjava o ouro, né, em armas e peças. Tinha uma questão também de ostentação, de joalheria envolvida em torno do ouro, né? E por ele ser um metal difícil de ser encontrado, né, ele era mais valorizado do que metais mais fáceis de ser encontrado. Então, o Satoshi ele imaginou que ele precisaria de um método semelhante à mineração do ouro para proteger e até mesmo gerar valor para esse dinheiro eletrônico, certo? Então, ele tinha que ser eletrônico, ele tinha que ser gerado através de um algoritmo, mas ele tinha que ser difícil de ser gerado a ponto de que a gente não gerasse ele de maneira desmedida, né, descompensada, simplesmente saísse gerando. E, consequentemente, quem detivesse aquele Bitcoin, né, aquela moeda virtual,
teria um bem que é raro. Sendo um bem raro e que tem utilidade financeira, né, você consegue trocar coisas por ele, né, pagar coisas com ele, ele teria um alto valor agregado, certo? Além disso, esse mecanismo, né, da mineração, que a gente chama, ele tinha que, de alguma forma, pagar, manter a rede viva, né? Então ele tinha que, essa emissão de novas moedas, ela tinha que servir aos propósitos de manter a rede operacional, porque como não era um sistema centralizado, não ia ter um governo lá querendo bancar servidores. Você pega o Pix, né? Por que o Pix funciona, os pagamentos instantâneos aqui no Brasil? Porque tem servidores do Banco Central que ficam fazendo, né, essa ponte entre a pessoa e os bancos para os dinheiros saírem de um lado para o outro. Agora, no caso do Bitcoin, que a gente não tem, né, servidores dedicados de algum órgão, de algum governo, alguma coisa, as próprias pessoas teriam que colocar as suas máquinas para formar essa rede. Por que essas pessoas fariam isso? Porque elas iam ganhar com isso, certo? Então, o ponto-chave do porquê que existe a mineração e do porquê que se é pago para minerar é porque, se não existisse a mineração, a gente ia poder emitir bitcoins de maneira desenfreada, a gente não ia querer botar os computadores a minerar, porque a gente não ia ganhar nada com isso, ia ser uma coisa que não ia valer nada, e também ia ser muito fácil fraudar a rede, se fosse muito fácil de gerar estes blocos. Tá? Então, eu falei tudo isso aqui. Eu sei que para alguns é chover no molhado, mas acho que para outros é importante a gente trazer esses fundamentos, certo? Para explicar que, do jeito que está hoje a nossa blockchain aqui de exemplo, eu posso simplesmente fazer um for aqui e adicionar blocos ad eternum, certo? Porque está muito fácil, está instantâneo adicionar esses blocos aqui, certo? Então eu tenho que criar algum mecanismo de mineração para que a gente consiga botar um pouco de freio. E a mineração, no caso do Bitcoin, ela tem dois propósitos. O primeiro propósito é que, através de um bloco minerado, eu faço a emissão de moeda. Eu aumento o que a gente chama de Coinbase. Então, quando um novo bloco é minerado, é emitido uma nova quantidade de bitcoins no mercado, passa a existir mais bitcoins no mercado. Hoje, esta quantia está em 6,25 BTC. Então, cada minerador, né, na data de hoje, que consegue minerar um novo bloco, ele recebe aí 6,25 BTC. E a cada 4 anos, em média, esse valor aí cai pela metade. Tá? Que é o processo que eles chamam de halving, né? Então, a cada bloco minerado, novos bitcoins são emitidos para o mercado. E isso é pago para o minerador. E, além disso, a cada bloco minerado são registrados, como mencionei antes, todas as transações no período entre o bloco anterior e o instante que o bloco novo foi minerado. Então, todas as transações daquele período são registradas na blockchain através desse processo de mineração também. E os mineradores, por fazerem este trabalho da mineração, além da emissão de bitcoins que eles recebem, que é o Coinbase, eles também recebem, né, os fees de transação. São taxas, né, que eles recebem aí por estar pegando as transações, colocando dentro do bloco, fazendo, né, os cálculos do bloco e registrando na blockchain. Então, os mineradores, eles ganham de duas formas: pela descoberta do bloco, né, que é a Coinbase, e pelo registro das transações, ficam com um pouquinho de satoshis ali de cada transação que foi registrada junto do bloco. Tá bom? Então, basicamente, em linhas gerais, né, eu mencionei na lição passada, tem um vídeo lá no meu canal só sobre mineração. Fica aí de recomendação para vocês assistirem em outro momento. Então, entendemos que a gente precisa de um mecanismo de mineração. No nosso caso aqui, até, eu não vou entrar em detalhes de emissão de moeda, tá? Porque a gente não está falando aqui da criação de uma nova criptomoeda, eu quero mais explicar a blockchain em si, tá? Mas a gente entendeu que a gente precisa minerar os blocos para poder registrar as transações na nossa blockchain, e que essa mineração tem que exigir um esforço, caso contrário, as pessoas vão ficar inventando transação que não existe. Então você entendeu, na teoria, como funciona a mineração, certo? Na próxima lição, eu quero entrar num subtópico da mineração, que é a prova de trabalho, para você entender mais ou menos como é que funciona um algoritmo de prova de trabalho antes que a gente implemente o nosso. Então, se você não quer perder a próxima lição, se inscreva aí no canal se não for inscrito ainda e deixe seu like para ajudar a divulgar o meu trabalho para mais pessoas e que, com certeza, eu vou querer produzir mais vídeos como esse. Então, até a próxima!